Graça e paz, bom dia, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Chegamos no 16º dia do nosso jejum. Graças a Deus, são dias de bênção, dias que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, dias que talvez você nem esteja percebendo o que está acontecendo com você, mas com certeza está havendo alguma mudança, alguma transformação poderosa. Talvez você não se dê conta, mas o Senhor, de alguma forma, está promovendo uma transformação em você, sobre você, e através de você, e nas circunstâncias que movem a sua vida. Não duvide disso. Tenho certeza absoluta que quando você mergulha nesse propósito de Deus, a resposta dele vem de uma forma sobrenatural, vem de uma forma muito linda, muito maravilhosa, muito bonita. Muitas vezes, na maioria das vezes, imperceptível, mas vai haver uma mudança muito grande. E aqui nesse 16º dia, nós vamos trabalhar aquilo que falamos até um pouquinho ontem, e dessa profecia que diz: e serás como um jardim regado, Isaías 58:11, e ainda falando: serás como um jardim regado. Os jardins, eles somente são apreciados quando eles ostentam uma beleza. Um jardim mal cuidado, puxa vida, ele não é motivo de crítica. Como permitiram que fizesse isso com um jardim, as plantas secas, desidratadas, um jardim que foi deixado de lado. É uma pena, né? Você já viu algum jardim assim? Eu já vi alguns jardins assim e fico triste. Mas quando a gente vê jardins lindos, jardins exuberantes, com aquelas flores belíssimas, cada planta maravilhosa, e aí então a gente se deleita com aquela vista, né? Uma vista maravilhosa das belíssimas plantas com todas as suas matizes de cores, quando elas são ornamentadas, plantadas de uma forma que ela traz essa beleza ímpar, né? Quando ela é bem cuidada. Então, dos cuidados necessários, o mais importante de todos é regar com água, né? Jardins regados atraem pessoas. E Deus deseja tornar você como um jardim regado. Essa é a promessa que Ele faz na sua vida, né? De fazer com que você seja como um jardim regado, um jardim cuidado, um jardim que é ornamentado. É uma pessoa que, de fato, assim como um jardim bem cuidado atrai a atenção das pessoas, você também atrairá, né, a atenção das pessoas, porque será como um jardim regado, como um jardim cuidado. Que coisa linda! Eu tenho um jardim aqui e nesses últimos 5 meses eu tenho me tornado um jardineiro, né? E esse é um lugar onde eu passo uma boa parte do meu dia, a maior parte do dia eu passo no jardim, falando com Deus, plantando, cuidando das plantas, vendo se alguma plantinha ela começou a desabrochar, se ela pegou, se ela não pegou, né? Adubando, cuidando, né? Tirando os matos que possivelmente vão impedir que ela cresça, que ela fique bonita e ela possa dar aquilo que ela foi destinada para dar, né? E Deus fala muito comigo na medida que eu tenho cuidado desse jardim, né? E vejo claramente assim, quando eu vejo assim, como a criação é bela, né? Então a gente passa a dar valor a coisas
que de fato a gente passa imperceptível, porque muitas vezes a gente passa correndo por causa das nossas, da nossa correria, né? E nesses dias que a gente tem ficado em casa, a gente começa a perceber as coisas que Deus faz com mais detalhes. Então, muitas vezes a correria do nosso dia a dia, naquela loucura, naquela insanidade, muitas vezes, como é a cidade do Rio de Janeiro, aqui em Barra de Piraí, ainda tem correria, mas a cidade do interior é muito menos do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma verdadeira loucura na cidade como o Rio de Janeiro e São Paulo e outras grandes cidades. Acordar cedo, enfrentar todo aquele trânsito, estresse, pessoas correndo, pessoas olhando para as pessoas, você olha o rosto delas, elas estão tensas, elas estão sobrecarregadas, o dia a dia, o seu trabalho, preocupações, e tudo ali está na cabeça da pessoa e ela vai para o trabalho sabendo que tem que trabalhar, dar conta daquilo para ganhar um dinheiro, para sustentar, e ela nem se dá conta de que os dias se passam, os meses se passam, os anos se passam, ela faz a mesma coisa e na realidade ela não desfrutou da vida. Na realidade o tempo foi passando, a pessoa foi envelhecendo e ela não desfrutou desses benefícios que Deus dá. Então, quando a gente pode apreciar com calma um dia belíssimo e a gente exultar na criação de Deus, né? Que dirá como um jardim que a gente olhar as matizes de cores de uma planta, né? Algo que você não pode fazer. Nós podemos plantar, nós podemos semear, nós podemos cuidar, nós podemos regar, né? Mas o crescimento, quem dá é o Senhor. E aqui diz que você será como um jardim regado. Cuidado. Tem um jardineiro que cuida de nós. E à medida que somos cuidados, nós atraímos a atenção dos outros, porque as pessoas vão ver a beleza de Deus na nossa vida. Existe uma frase muito usada atualmente no meio empresarial, né, na língua inglesa, que é o seguinte: walk the talk. E uma tradução livre dessa frase seria fazer o que se fala, né? Ou então fazer o que você diz que faz. E isso é muito importante, porque se nós dizemos que fazemos coisas que não fazemos, nós somos hipócritas, e esse foi um pecado insuportável que Jesus demonstra toda a sua indignação com relação a ele, sobretudo com os religiosos daquele tempo, que diziam que eram, mas que não eram. Então, Walk the Talk fala sobre fazer aquilo que você diz. Se nós não podemos ser ou não podemos fazer aquilo, uma determinada coisa, não fale. Não fale, se prive de falar ou fale a verdade. Então, esse é o princípio que deve nortear a vida, né, as ações de uma verdadeira testemunha. A coerência entre as suas atitudes, entre aquilo que se fala, entre o seu discurso e aquilo que se faz. Fazer aquilo que fala, dar exemplo. Então, Jesus, como o maior líder que existiu nesse planeta, nessa terra, ele deixou várias lições. A primeira delas, quando ele lavou os pés dos discípulos e demonstrou a força do exemplo, dizendo: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Para que, como eu fiz, façais vós também. Está lá em João, capítulo 13, verso 15. Na oração sacerdotal, manifestou o resultado do exemplo. E a favor deles, eu me santifico. A mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17, 19. E por eles, há algumas versões que dizem assim: e por eles eu me santifico. Na versão revista e atualizada, e a favor deles eu me santifico. Na versão revista e corrigida, e por eles, né, por causa deles, eu me santifico. Então, a santificação está ligada muito mais a uma questão de serviço do que uma questão de você
ser olhado, mas quando você se santifica através do serviço, você acaba sendo um exemplo, você acaba sendo olhado, você acaba sendo visto, né? Porque as outras pessoas verão a beleza que há em você como um jardim regado. Então as pessoas estão procurando referências, não tenho a menor dúvida disso, né? Uma das coisas que a gente que está em falta hoje são referências, inclusive de lideranças. Paulo teve a coragem de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, 1. Paulo não está fazendo nenhum tipo de vanglória. Olha para mim, que eu sou o cara, que eu sou o bom. Não, não. Paulo não está dizendo isso. Paulo, ele está dizendo assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Precisamos de referências, precisamos de exemplos, precisamos de pessoas que norteiem, né, o testemunho, né, a beleza de Deus em nós. Então Deus deseja transformá-lo numa testemunha poderosa, que atrai pessoas pelo seu tipo de vida, que é coerente com aquilo que você tem falado, sobretudo para nós crentes que falamos a respeito da palavra de Deus. Que o Senhor derrame essa graça sobre a nossa vida, né? Enquanto você ora, enquanto você entrega esse momento a Deus, né? No seu 16º dia de jejum, né? Tem uma oração que eu coloquei aqui, né? E faça essa oração. Eu não vou repeti-la, lógico que não, ela está aí para você meditar nela, né? Que isso seja uma verdade, que o Espírito dele flua, né, em nós como um manancial, fluindo rios de água viva do nosso interior, restaurando todo o nosso ser para louvor dele, para a glória dele, para que ele seja exaltado e que, olhando para nós, possam ver a beleza de Cristo. Simplesmente isso, não nós. Que sejamos como um espelho da sua glória. 16º dia de jejum, que seja dia de novidade, dia de transformação, dia de renovo do Senhor, dia de fortalecimento, dia onde o Senhor regue a sua vida. Deus te abençoe, graça e paz, beijo no seu coraçãozinho.